vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que seu Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Glória e louvor a vós, ó Cristo. 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 Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quantas coisas te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifique-o! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo. Salve o Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo da sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: Salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3h da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes?
Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem à frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, nós iniciamos com esta celebração solene a grande Semana Santa, por assim dizer, a grande Páscoa dos cristãos. Esta celebração, desde a sua liturgia, vem estruturada em duas partes que nos conduzem e nos orientam ao mesmo mistério da cruz. Na primeira parte da celebração, nós celebramos com toda a alegria aquela entrada triunfal de Jerusalém, em que Jesus se apresentava ao seu povo como um grande rei, que vinha para salvar as nações, libertá-las de suas mazelas. E é claro que com tal proposta havia por parte do povo um enorme entusiasmo. Nós recebemos finalmente o Messias, o Filho de Deus, que nos veio para salvar. Hosana, tu és bendito, vinde ao nosso encontro, vinde nos libertar, vinde nos salvar. E começaram, diz a palavra de Deus, a arrancar os ramos pelo caminho, estendê-lo por todo o percurso, de modo que Jesus, montado num jumento, pudesse ser aclamado tal como é, Filho de Deus e Salvador. Ali, há por parte do povo um reconhecimento da natureza de Jesus, que já há tanto tempo vinha dando sinais a respeito do seu reino, que não teria fim. Acompanhamos durante todo o ano litúrgico Jesus que aparece como rei, Jesus que aparece como profeta, Jesus que aparece como sacerdote, que dá sinais através das curas, dos exorcismos, para apresentar a chegada do reino de Deus. Quem eram essas pessoas? Essas pessoas que receberam Jesus em Jerusalém são designadas como os anauins. Isto significa os pobres de Deus. Aqueles que conhecem o Senhor por causa da sua simplicidade, uma vez que o coração identificou um outro pobre glorioso. Os anauim, os pobres de Deus, foram capazes de reconhecer um grande rei, que se aproximava não revestido de ouro, de glória, de poder e de esplendor, mas que vinha gozando de autoridade, enquanto montado sobre um animal, era aclamado pelos seus preferidos, os despojados, os que estavam prontos para derramar na sua presença, humildemente, o seu coração. Depois, tendo encerrado a procissão de entrada, nós já encontramos no salmo responsorial a mudança no tom da celebração.
Não há mais uma mesma euforia, não há mais os mesmos gritos de aclamação, mas ao contrário, uma oração que nasce da boca de Jesus, que é talvez a mais impactante para nós, ainda que todos os anos nós escutemos este salmo responsorial. Meu Deus, por que me abandonastes? Ora, o Cristo glorioso, acolhido e aclamado pelos pobres, experimenta o abandono de Deus. É óbvio que, sendo Jesus igual a Deus em tudo, foi essa a narração que nós escutamos de São Paulo. Embora tenha ele uma divina condição, o texto nos diz: o Senhor não se apegou ciosamente ao fato de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de sua glória, assumiu a condição de um escravo. E repare, fez-se aos homens semelhante em tudo, com exceção do pecado. Isto é, Jesus se fez um anauim, Jesus se fez um pobre, Jesus se fez um abandonado, Jesus se fez um grande sofredor, para que, meus irmãos, nos seus lábios e na sua oração, estivesse a nossa pobreza, estivesse a nossa dor, estivesse o nosso abandono. Oxalá o mundo compreendesse a mensagem da palavra de Deus neste dia, e neste tempo de tanto sofrimento, se unisse a Jesus crucificado, que do alto do madeiro evoca: Eloi, lama sabachthani, por que abandonaste a humanidade? Por que tens permitido que o mundo pereça diante da dor, diante de tantos inimigos, sejam eles os provindos da Covid-19, sejam eles aqueles provindos diretamente por causa do pecado? Por que abandonastes o teu povo? Na medida em que nós oramos com Jesus, e a oração do Senhor é a mesma de seu povo, o Pai jamais nos deixará sem resposta. Eu não vou, é evidente, concluir esta homilia, tal como nós costumamos construí-la, a partir de um desenvolvimento e de uma conclusão que é uma suma de tudo o que meditamos. Não. Esta oração no dia de hoje, por causa da pedagogia litúrgica da igreja, ela permanece como que em aberto. Deus não respondeu a Jesus se o havia abandonado. Deus não respondeu a mim e a você, a esta altura da história, por que nos tem abandonado. Esta é uma oração que nasce confiante do coração do homem, que tem em relação a Deus grandes expectativas. E me permita dizer, é deste modo que precisa acontecer. Nosso coração precisa perseverar unânime nesta oração diante de Deus, como quem insiste para perguntar: por que permitiste que sofresse tanto o teu filho? Porque permites ainda hoje que nós experimentemos na carne as mesmas dores de Jesus? Porque permitis aos anauins, aos pobres de Deus, que ainda hoje permaneçam famintos? Porque permitis, Senhor, que ainda hoje, Eloi lama sabachthani, porque permitis que ainda hoje estejam abandonados nas periferias aqueles que estão em condições subhumanas de vida, sobretudo em tempos de lockdown, onde há uma expectativa que o homem fique preso dentro de casa para combater um vírus, mas onde não se há a possibilidade de oferecer a ele condições de vida digna. Por que nos abandonastes? Por que nos deixastes à mercê da dor e do sofrimento? Irmãos,
Embora nesta liturgia não haja uma resposta que venha convencer o nosso coração sobre essas perguntas que dirigimos a Deus, me vem ao coração e à lembrança a imagem do filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, quando Jesus expira e entrega a Deus sua alma. Há uma cena comovente de uma lágrima que desce dos céus, desemboca uma grande tempestade. Deus não nos responde, mas chora conosco. Deus não nos oferece respostas intelectuais para persuadir o nosso coração, porque em sua bondade Ele exige de nós uma expressão confiante de fé. Mas Deus se abandona em nossas mãos para dizer que caminha conosco em meio às tempestades desta vida, para dizer que não se esqueceu das dores que nós experimentamos em nossa carne, mas que ao contrário, continua ainda no hoje da história, esvaziando-se de sua glória, assumindo a condição de escravo, caminhando entre as nossas pobrezas e fraquezas e dando-nos condições de prosseguir, apesar dos nossos braços desfalecidos. Os nossos braços que se ergueram para gritar hosana, a nossa voz que ergueu-se diante de Deus para perguntar por que Ele nos abandonou, deve ser a mesma voz que reza confiante neste domingo de Ramos e da paixão do Senhor. Jesus, eu confio em vós. Amém.